Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal. É Everton Cavazana. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto que é de interesse de toda a nossa comunidade acadêmica, mas também da sociedade em geral, né? Que é essa associação entre esporte e educação, ou seja, quais são os benefícios aí da prática esportiva para um processo de aprendizagem, para a educação, para a saúde das pessoas, né? E para isso a gente trouxe aqui uma pessoa especialista, o Ruzão, Emerson Ruzão, especialista em fisiologia do exercício, especialização em performance e personal trainer pela USP, ex-atleta profissional, atleta do município de Araçatuba, de lançamento de dardos e atualmente é o campeão brasileiro e recordista paulista de lançamento de dardos. Ruzão, seja bem-vindo aí ao nosso programa, desde já obrigado por aceitar o nosso convite aí e poder colaborar com os nossos ouvintes nesse assunto que é de extrema importância para todos nós, né? Então, Everton, se quiser já dar uma partida aí. Grande Emerson, conheço o Emerson há bastante tempo e sei da trajetória. Mas muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem, né? Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo aqui. E muitas pessoas gostariam de saber quanto tempo você está na atividade, Emerson? Como você começou? Quem que é o física? Emerson, né? Fala um pouco do Emerson. Primeiramente, bom dia, Marcelo, Cavazana, Everton, obrigado. Bom dia para todos os ouvintes do podcast. Eu chamo Emerson Ruzão, sou formado em Educação Física, me formei em 2006, especialista em Fisiologia do Exercício, Performance, pela Faculdade da Universidade de São Paulo. Eu sou ex-atleta profissional, vinha para Araçatuba por conta do esporte, competi por Araçatuba até em 2006 profissionalmente e depois continuo até hoje competindo por Araçatuba, os jogos regionais, jogos abertos. E hoje, já estou com uma certa idade, sou atleta da categoria Master, atual campeão brasileiro Master, recordista paulista e campeão paulista também. Estou na área devido exatamente a esse histórico dentro do esporte que me levou a se apaixonar e começar a querer, de fato, mudar a vida das pessoas através do esporte e como a minha vida foi transformada através dele. Bacana. Muito bom, muito bom. Legal. Seja bem-vindo, viu, Emerson? Eu penso que esse episódio ele vai contribuir de uma forma impressionante para todo mundo. Por quê? Muitas vezes a gente se preocupa muito com a carreira, né? Com os resultados de uma carreira em especial jurídica, estudando muito, né? Horas e horas sentados, né? E quando a gente nota, o nosso corpo começa a reclamar. E aí a gente para pensar e fala assim, nossa, mas o meu principal patrimônio não é a minha conta bancária. O meu principal patrimônio sou eu, o meu corpo. Então, eu acho que esse é o momento para que a gente possa destacar a importância da atividade física, não só para o estudante, mas para o profissional, né, para o ser humano como qualidade de vida. E é isso que eu já coloco na mesa, né? Para que você, na condição de técnico, né, sabedor do assunto, o quanto é importante uma atividade física para os profissionais? Então, a atividade física, sabidamente, ela é importante para todo o segmento social hoje. Não importa se é estudante, se é o idoso, se é o adolescente. Hoje a gente tem evidência científica mais do que suficiente para que as pessoas não ficassem no sedentarismo e praticassem alguma atividade física. Mas como o foco hoje é o estudante, a gente temos que analisar algumas coisas que são de primordial importância para o estudante. Eu sei que o foco do estudante hoje é os estudos, e deve ser os estudos. Só que e eles não conseguem ver ainda, às vezes, quem está aí sem fazer nenhum tipo de exercício, qual é o benefício que obrigatoriamente deveriam levar eles a praticar o exercício físico. Vou falar algumas coisas básicas aqui. O exercício físico vai melhorar no condicionamento físico geral, na postura, porque a pessoa fica muito tempo sentada, então começa a sentir fadiga, começa a sentir dores. Ele vai aumentar o nível de neurônios, já que a atividade física vai ser responsável pela liberação de uma proteína importante que ajuda a você aumentar o número de neurônios. E a atividade física vai melhorar no sono desse aluno ou desse concurseiro. Ela vai melhorar, então, na concentração, na capacidade de armazenamento do que está sendo estudado.
É infinitos os benefícios, né? Eu acho que a gente pode ir discorrendo aqui através do podcast quais são todos eles, mas de cara, assim, o que eu gostaria de dizer é que atividade física, só para desmistificar algumas coisas, a gente não está falando de academia aqui, tá bom? A gente está falando de atividade física e ela pode ser uma caminhada, um ciclismo, tá? Mas o estudante ele precisa se organizar para colocar a atividade física no seu dia a dia. Exatamente. Só antes de passar aí, essa informação é real. Porque muitas vezes você conversa com um estudante ou nota lá, até um familiar, num estado sedentário, né? E aí você fala, você tem que fazer alguma coisa. Eu não tenho tempo de ir para academia, né? Então, muitas vezes a gente justifica pela ausência de tempo e se limita à ideia de uma academia, né? Sim, exatamente. Mas o que a gente está falando aqui é de atividade física, né? Exatamente. Então, a gente não está falando de treinamento resistido em si. E a gente acabou deixando a academia como se fosse a única exclusiva, o lugar apropriado para isso. Mas o estudante que ele geograficamente ele não tem como se deslocar até uma academia, financeiramente ele não tem como pagar por enquanto a academia, ou por alguma fobia social ele não consegue ainda frequentar lugares cheios, ele pode estar fazendo exercícios ao ar livre, ele pode estar fazendo hoje, quem não conhece agachamento, quem não conhece um abdominal, então ela pode estar fazendo em casa mesmo, e hoje já tem várias recomendações, até no próprio... No sistema básico de informação, que é no Google, que a pessoa precisa praticar no mínimo 30 minutos de atividade por dia. Quer dizer, muitas vezes a gente fica no celular, né? Cara, tem até o nosso próprio... Muitos celulares têm esse, né? Tempo de uso, Tempo de O uso. relatório, pô, né? Relatório de uso. E isso aconteceu comigo, cara. Não sei que você também, mas a gente que estava estudando para concurso, você ficava assim, poxa vida, eu não vou abdicar das minhas horas de estudo sentadas, eu não vou fazer exercício não, porque eu vou perder tempo, né? E aí, eu não sei, eu percebi o seguinte, quanto mais você fica sem fazer exercício, parece que pior você fica, né? Tem um negócio a ver, não tem? Você quer ficar mais parado, mais sedentário, né? Sim, o ser humano é totalmente adaptável, né? Se você pega uma pessoa que está sedentária, o exercício físico vai gerar um gasto energético para ele, vai gerar um desgaste, do qual, na hora dos estudos, principalmente para o estudante que está focado em estudar, em passar em algum concurso ou estudar para as provas, ele até vê como desnecessário. Então, a pessoa acaba optando por não fazer atividade física. E aí você acaba tendo uma concentração muito grande de cortisol pelo estresse, pela cobrança social, né, que as pessoas ficam no estudante, a pressão da família. Então, ela acaba liberando muito um hormônio que é um hormônio ruim, que é o cortisol, e o hormônio serotonina, endorfina, que vai ser liberado somente com atividade física, ele fica suprimido. Então, mais um motivo para você fazer atividade física, o controle hormonal, que vai levar ao bem-estar, principalmente neural do cérebro, para que você consiga estudar e ter êxito no... E a gente não está falando de muita coisa, pô. A gente está falando de 30 minutos, que seja 1 hora por dia, né? Então, assim, é perfeitamente adaptável a uma rotina. Você estabelecer lá pelo menos uma meta diária para que você possa... E o ganho disso, né? Principalmente, ninguém está pedindo favor para ninguém. Você vai ganhar muito com isso, pô. Ô Rusão, o Everton falou uma coisa aqui que eu me recordei da época que eu estudava para o concurso. Eu tive exatamente esse pensamento aí. 1 hora por dia é 1 hora de estudo, na verdade. 1 hora de atividade física poderia ser 1 hora de estudo. E com o tempo, aconteceu isso que você falou. Me chamou a atenção que você falou. Você começa a ficar meio depressivo, você começa a ficar ansioso por conta da cobrança, por conta de se você vai passar no concurso ou não vai. Me chamou a atenção isso que você disse. Eu queria entender um pouquinho quando você falou desse balanceamento dos hormônios. Como é que seria isso? Então, quando você pratica atividade física, o corpo produz um tipo de hormônio que vai combater esses que causam esses problemas emocionais, vamos dizer assim? Não, exatamente. O nosso corpo ele é feito de feedbacks, né? Então, os hormônios eles têm que estar equilibrados. Mas quando você está perante a uma situação de cobrança, uma situação de ansiedade, porque você tá sempre prospectando o amanhã, né? Quando você está pensando num concurso ou estudando, você tem a liberação de um hormônio do estresse que chama cortisol. Esse hormônio ele vai subir muito dentro dessa situação se você não promover um quadro do qual ele possa, realmente o corpo possa conseguir combater esse aumento. E a única forma de você fazer isso é com atividade física. A única forma de você liberar hormônio suficiente para que você possa combatê-los é com atividade física. A alimentação, principalmente os carboidratos simples, o chocolate, que o estudante acaba usando muito, né? Comidas em geral, também tem uma liberação de serotonina e endorfina,
o que faz os estudantes acabar comendo muito esse tipo de derivado de açúcar durante as épocas de estudo. Porém, o pico de endorfina e serotonina que eles liberam é muito pequena se você comparar a atividade física, além de trazer problemas como diabetes, pressão arterial elevada, obesidade. E a gente está falando aqui de uma coisa que não vale a pena, mas o que é o recurso que eu percebo que a maioria dos estudantes usam. Recorre à alimentação, e principalmente é baseada em açúcar, ou recorre a outras substâncias químicas para conseguir estudar. E não é só, acho que não é só estudante também, muitas pessoas que, né, vamos colocar na vida aí, né, muitas pessoas que já saíram da faculdade, que têm a sua vida atribulada, elas acabam mergulhando, né, nesse mundo de estresse, de tensão, de cobrança. Uma rotina, né? Não Uma é? rotina, a pessoa não sai daquilo. E aí o seguinte, você pode ver, o cara tem aquela desculpa, ao invés de procurar o exercício físico, até você me corrigiu, o cara vai procurar uma coisa que é mais prazerosa. Ou ele vai para comida, não é? Ou ele vai para o uso de uma substância que vai entorpecer, que vai deixar ele, né, embriagado. O próprio álcool, né? Exato, Exatamente. álcool, O excesso de né? cerveja. Quando seria uma solução muito mais simples, né? Ele poderia lá colocar um tênis, né? Chegou do trabalho, está cansado, dá um abraço lá na família, ó, vou cuidar de mim. É mais ou menos por aí, não é? Sim, hoje vem Vance, hoje está em alta, né? Esses remédios, sertralina, esses remédios para concentração, os estudantes acabam usando muito. Então, você está falando de usar uma substância química da qual o exercício físico poderia substituí-los, né? E de forma mais saudável. A gente está pensando em longevidade também, né? Todo mundo tem que se preocupar bastante com o dia de amanhã. A pessoa vai envelhecendo também, naturalmente vai perdendo massa muscular, não é? É normal o corpo perder músculo, não é também? Então você tem que trabalhar com isso, né? Não, sim, isso daí é um outro fator, né? Além disso, aí já estamos falando de uma outra situação, que seria a parte da longevidade, da velhice, né? Aí o exercício físico, como eu disse lá no início, ele é de primordial importância para todos, né? O estudante, ele precisa entender, assim, só para não puxar um outro assunto, que ele precisa da atividade física porque vai melhorar as conexões neurais, vai melhorar a capacidade de concentração e armazenamento do que ele está estudando. Além de melhorar a parte postural e física, o que vai diminuir a fadiga dele durante o esforço de estudar, porque normalmente a pessoa está sentada com um computador na frente ou com um livro à frente, e isso gera tensões sobre musculaturas posturais, cervicais, e a pessoa começa a sentir o colateral dessa sobrecarga. Facilmente você soluciona isso com atividade física e alongamento. Esse ponto que você falou porque eu me recordo, a gente dá aula muitas vezes para... Não é só concurso, mas, por exemplo, para a prova da OAB. E vários alunos me relatam essa necessidade de tomar remédio para melhorar a concentração. Ritalina e outros aí. Então, o esporte poderia muito bem substituir esse tipo de medicamento. A atividade física tem o poder de liberar hormônios que são responsáveis pelo bem-estar. Tá? A gente está falando de um assunto que é multifatorial, porque a cobrança social, a cobrança familiar, a própria autocobrança que o aluno tem, o estudante tem, ela também tem que ser levada em consideração que, por muitas vezes, ela realmente precisa de uma intervenção médica, porque a pessoa perde o controle, né? Pela cobrança, pela demora, né? O Everton, conhece a história dele, ele hoje é juiz, mas demorou bastante para ele conseguir o cargo que ele tem e ele teve que ser persistente. Você imagina quanto a sobrecarga emocional ele sofreu a cada reprovação. Sim. Então, assim, a atividade física, que fique claro, ela é uma auxiliar, ela deveria ser a principal auxiliar nessa situação, ou o principal auxiliar, na verdade, nessa situação, mas tem que analisar caso a caso. Aí, dependendo do caso, tem que tomar um remédio mesmo para ajudar. Dependendo do caso, acho que precisa procurar orientação médica, porque quando você só fala de um recorte, é mais simples a gente definir. A atividade física resolve, libera endorfinas, no serotonina, geral, né, vamos dizer assim, miocinas, mas quando você vê o quadro geral, às vezes precisa de orientação médica. É porque o problema que eu tenho visto de alguns alunos é que eles estão tomando esses remédios sem orientação médica, porque o amigo tomou e foi bom para ele, e aí isso vai isso gera um círculo também, né? Gera uma coisa que vai ser difícil de sair. E um outro ponto que a gente até estava comentando é a importância do sono também, não é?
o como é importante dormir, né? E a gente também nota isso nos nossos alunos. Muitas vezes tem relatos, eu estou dormindo 2 horas por noite, não estou dormindo, professor, estou preocupado. O que você pode falar nesse sentido, Emerson? O sono, a importância do sono, né? Atrelado a essa atividade acadêmica, né? E profissionais como um todo. Sim, a falta do sono vai implicar na morte de vários neurônios, né? Então, você sem atividade física e com abstinência do sono, você vai ter vários colaterais graves, até para a parte neural. Atividade física, mais uma vez, é a melhor recomendada para equilibrar esses hormônios, para melhorar o sono. Quem aqui, ou quem está ouvindo, nunca sentiu, depois de praticar alguma atividade física, seja um futebol, uma caminhada, uma corrida, ou uma própria academia, como foi a melhora do sono depois da atividade física? Então, assim, acho que todo mundo que está ouvindo também, por mais que que está sedentário, mas já deve ter feito algum tipo de atividade física, vai entender o que eu estou falando. E quando você fala em atividade física, só para... Você falou no começo, o mais eclético aí, o mais simples é você colocar um tênis e fazer uma caminhada, né? Você falou. Na verdade, é o mais fácil, né? Agachamento. Porque geograficamente, pensando aqui que a pessoa às vezes não possa ter a possibilidade de deslocamento até um centro acadêmico ou, de repente, em algum lugar que ele possa fazer uma atividade física, uma natação, um futebol, enfim, algum esporte que possa trazer prazer, que isso também é importante falar. Além de você fazer uma atividade física, se for possível, que você faça uma atividade física que te dê um certo prazer. Se você gosta de jogar tênis, vai jogar tênis. Se você gosta de jogar basquete, tem um grupo, vai jogar basquete ou futebol. A gente está falando aqui de atividade física, não de academia, né? E eu acho que a mais democrática, digamos assim, que não precisa ter custos nenhum, é a caminhada. Um acorde em casa, né? Pouco recurso, você precisa ter um tempo e se dedicar a você, né? E eu insisto, a gente esquece do nosso maior patrimônio, né? Que somos nós, Exato, nosso corpo. O corpo, não adianta nada. E o tipo de atividade aeróbica, anaeróbica, tem diferença? A neurociência já tem evidenciado algumas situações em termos de intensidade e atividade que são melhores para o desenvolvimento do cérebro. Na verdade, para essa proteína que eu disse, né, que é o BNDF, que produz uma neuroplasticidade maior para o neurônio, que aumenta a capacidade dele de sobrevida dele, enfim, aumenta o poder de cognição. Atividade para homens, acima de 20 minutos e com intensidade alta, para mulheres, intensidade moderada. Isso daí não é o Rosão que está falando, isso daí é a ciência. Tá? Então, seria indicado aí atividades acima de 20 minutos, de intensidade moderada a alta para o homem e moderada para a mulher. Isso por dia? Isso por dia. Tá, e o que seria na prática? Por exemplo, eu sou homem e você me recomendou pelo menos 20 minutos de alta intensidade. Seria uma corrida? Seria... De alta intensidade vai variar de pessoa para pessoa. Tá. Uma caminhada pode ser de alta intensidade, a entendi. depender de quem estamos falando. Uhum. Então, assim, hoje em dia, para a gente pensar que não vai ter recurso nenhum, não tem um frequencímetro, não tem um monitor cardíaco, ele não vai ter orientação profissional por conta de alguma situação. O mais recomendado hoje é que a pessoa pelo menos caminhasse meia hora e que a respiração não tivesse tranquila. Tá? Eu acho que assim, entendi. esse para você ter um bom parâmetro. Dá uma forçada, Dá né? uma forçada Aquela caminhada. Se você sentir que a sua caminhada, a sua respiração está tranquila demais, aumenta um pouco essa intensidade, porque os efeitos positivos da atividade física vão ser maiores do que na atividade moderada leve. Tá, é diferente de caminhar no parque, né? Então, se você fazer uma atividade física, dá uma acelerada para que gere isso em você. Sim, com certeza. Acho que para todos, né? Até para quem quer emagrecer. Ótimo. Quando eu estou andando, às vezes eu passo aqui na avenida principal da nossa cidade, eu vejo o casal andando de mão dada. Isso que eu falo agora. Quer dizer, passeando, olhando, passarinho. Aí para no McDonald's, né? Você vê que a pessoa mesmo relata que ela até tem feito atividade física todos os dias, mas não está obtendo o resultado esperado. Porque aquela atividade ali não vai gerar grandes repercussões fisiológicas. Isso aí não conta. Conta. É melhor que nada. É melhor do que nada, mas, poxa, não tem só andar de mão dada e nada. Tem outras opções, verdade. né? Sim, exatamente. E também no dia a dia, né? Muitas vezes você precisa ir num lugar que fica lá, sei lá, 10 quarteirões onde você tá, você vai lá e pega o carro, vai lá e pega... Pô, se você puder ir caminhando, não é? Você vai se fortalecendo também, por que não? Sim, mas o nosso cérebro é muito adaptável. É. A pessoa que ela tá no sedentarismo, ela quer economizar energia. É do nosso processo histórico. Então, a gente foi preparado e condicionado a reservar energia, não a gastar. Então, você imagina uma pessoa sedentária pensando em andar 4 quadras
e voltar com 2 sacolas na mão? Esquece. O cérebro dele fala, não, nem pensar. Vamos Você de vai carro, cansar. Vamos de carro, pega o carro logo. Tá aí do lado, né? Você precisa, a neurociência fala que você precisa de 60 dias de novos hábitos para você concretizá-los. Caramba. Então, a gente está pensando que você vai ter que ter muita força de vontade para começar e para continuar. Superar pelo menos esse prazo. Depois disso, você vai ter facilidade, pode ter certeza. Quem está ouvindo, se tiver a possibilidade de procurar um profissional de educação física, vai tornar esse caminho muito mais fácil. Certo. Tá? E muito mais assertivo. O que a gente está falando aqui é um genérico, um geral, né, para os alunos que, de repente, não podem ter geograficamente, porque o cara estuda e trabalha normalmente. Então, ele tem realmente um tempo limitado e, muitas vezes, ele não consegue se deslocar. Isso demora. Então, a gente está falando de uma caminhada, de um agachamento em casa, de um abdominal em casa, uma flexão de braço. A gente está falando de possibilidades de atividade física que poderiam ser feitas sem a presença de um profissional. Mas, se a gente pensar assim, padrão ouro, era procurar orientação profissional. Ô, Emerson, você tem idade, por exemplo, para começar? O pessoal fala muito assim, eu estou agora falando especialmente de musculação, né? Porque eu acho que musculação também é uma atividade física muito importante, inclusive para você envelhecer bem, não é? Sim. Então, como eu te falei, estava falando, é um processo natural do corpo, a perda de massa muscular, né? Sim. Aí, e tem esse no tocante à musculação, existe uma idade que a pessoa pode iniciar? Criou-se um, como é que eu posso dizer, um conceito, e esse conceito já foi desmistificado, que a criança não poderia estar fazendo atividade física porque atrapalharia no seu crescimento. Tá? Então, que lacraria as epífises ósseas, né? As articulações não acompanhariam mais o crescimento e a criança ia ficar pequena. Hoje já se sabe que não, que a sobrecarga necessária para que isso ocorresse é muito alta e a criança não ia conseguir nem movimentar aquela carga. Se você parar para pensar aqui, eu trago uma reflexão prática. A atividade física, a musculação, é a mais indicada para a criança desde os 7, 8 anos, desde que ela tenha... eu sempre falo isso para todo mundo, eu quero colocar meu filho. Ele tem a mentalidade para estar aqui dentro? Ele vai realmente respeitar as regras ou ele vai ficar correndo para lá e para cá dentro da academia? Se sim, coloque em outra atividade. Ele não está preparado, mas não é fisicamente que não vai trazer nenhum mal. Mas ainda mentalmente ainda ele é muito imaturo. Mas se ele já consegue acompanhar e respeitar o ambiente, é muito mais seguro do que jogar futebol. Sim. Ninguém vai dividir um aparelho com você lá e quebrar sua perna. Sim. Né? Você não vai cair lá dificilmente, né? Porque você está correndo e trocando direção, muitas vezes igual ao futebol. Vou dar um exemplo que é um futebol popular. Futebol hoje, quando criança, eu mesmo quebrei meus 2 braços jogando futebol. Acho que alguém já machucou alguma coisa jogando futebol. Eu quebrei o braço já também. Então, na musculação, apesar de você ter a possibilidade de lesionar, porque a gente está falando de treinamento resistido, a chance é mínima. Então, se você parar para pensar, é o melhor esporte de todos. Cara, isso é interessante. Eu acho hoje... E as pessoas também colocam na cabeça o seguinte, a academia ou então exercício físico, atividade é para estética, né? Tem isso também. Tem essa... É meio que mistificado, né? Não faz pra saúde. Não faz pra saúde. Não é Isso não pela existe saúde, mais, Se cara. tornar mais bonito. Não tem dessa, né? É que assim, a gente está falando aqui, eu acho que todo mundo aqui está na fase dos 40 para cima, a gente consegue ter essa maturidade emocional e também sente a necessidade de cuidar do nosso corpo. Mas um adolescente, um jovem, ainda ele não sente, né, Everton? Ainda ele está ainda nessa forma primária de pensar que é puramente estético. Só que assim, agora eu vou falar para os mais velhos. O que a gente precisa hoje é de músculo. A gente precisa de autonomia. Você pega as pessoas envelhecendo, eu fico triste quando eu vejo uma pessoa só com 60 anos de idade, andando com dificuldade, precisando de auxílio para levantar de uma cama, de um sofá, precisando de auxílio para coisas básicas. Pegar um copo na prateleira. Exato. E o que resolveria isso? Força muscular. Músculo. O que, né? que você tem? É principalmente força, Marcelo, porque a gente está falando de potência de ação, né? O alongamento em si é importante, né? Que evita algumas contraturas e lesões, mas a força muscular que vai tirar ela da inércia. Se ela está sentada, ela tem que levantar. Então, a musculação é o único esporte que vai proporcionar isso para o idoso, para a meia-idade, de forma segura. A gente está falando do esporte que vai trazer inúmeros benefícios e ele deve ser considerado para todas as idades, mas principalmente para essa faixa etária acima dos 40, 50 anos. Muito bom. Como dizia meu finado avô, é de mamana caducando. Exatamente. É de mamana. A musculação, assim, eu sou suspeito. Porque eu sei os benefícios, eu conheço, mas eu também eu participo de um processo onde a musculação foi de primordial importância. A minha mãe tem 73 anos. E aquela coisa que santo de casa não faz milagre, eu peço para ela treinar faz mais de 15 anos, que faz mais do que isso que eu sou formado.
ela nunca me escutou. Foi no médico, o médico falou, dona Maria, sua dor nas costas, sua dor no joelho é por um único motivo. Você não tem força muscular. A senhora precisa entrar na academia. Um ginecologista lá de Birigui, Dr. Erastos, vamos dar o crédito porque esse cara foi sensacional. Ele fez o que você não conseguiu. Ele fez. Ela, no outro dia, eu preciso comprar um tênis e roupa para a academia. É assim mesmo. O ortopedista não ganhou mais nem um centavo da minha mãe até hoje. Ela não sente mais dor no joelho, não sente mais dor nas costas. 73 anos é super ativo. É isso aí. Isso aí. Importante, né? Bem importante. Acho que é a nossa vida mesmo. A gente precisa tomar muitas vezes essas lições aí, né? Pra perceber. Porque a qualidade de vida da pessoa vai diminuindo, pô. Você fala, eu tenho colegas com 40, 50 anos que muitas vezes, vamos fazer isso. Não consigo, tô cansado, tô com excesso de peso. Pô, o cara tá no meio da idade dele, tá se limitando a tanta coisa já, por muitas vezes, né, não ter um hábito, pô. É o que eu falei, quanto mais parado você fica, mais você vai... Sim, tem que ficar mais parado. ficar parado. O quanto essa pessoa não perde qualidade de vida, poxa. Né? Mas a desculpa é a mesma sempre, é falta de tempo. Sim. Hoje todo mundo tem infinitas desculpas para não reservar um tempo para fazer atividade física. Mas é o que eu falo sempre para meus clientes. Se você não tem 50 minutos por dia para cuidar de você, me desculpa, vocês estão vivendo errado. Sim. Tá vivendo para quê, né, então, né? Tá vivendo para Não, quê? é desorganizado, porque se você pega o seu celular, a gente falou no começo, você pega o relatório, Você tá a média... 4 horas por 4 horas por dia olhando o celular, pô. dia. Exatamente. É um negócio assim, fora de qualquer base. Sim. É isso aí. falo, Eu li um livro do Drauzio sobre corrida e ele fala isso. Ele é médico, né? E ele diz que se você esperar ter vontade no início para praticar atividade física, você nunca vai ter. Não vai. Porque é contra a natureza do seu corpo. Você quer estocar energia. Então ele fala, aí depois de um certo tempo que você começa a praticar, assim, aí quando você começa a sentir os benefícios, aí você não quer mais parar. Mas esperar ter vontade para começar, você nunca vai começar. Isso é importante. No começo pode ser a motivação que te leve a começar. Pode ser que algum estudante agora fala, pô, melhora a minha parte neural, melhora a minha parte postural, realmente estou com dor, vou começar a fazer atividade física. Espera aí, vai melhorar nos meus estudos, eu vou começar. Qualidade, né? Mas ele vai estar motivado. Sim. Só que essa motivação vai acabar e vai ser rápido. Depois ele vai precisar de uma coisa que chama disciplina para continuar. É isso que leva, até mesmo a estudar. Uma coisa te motiva, concurso. O que motivou você a procurar aquele concurso? Depois do processo vai te desmotivar. Você vai precisar ter disciplina para continuar naquilo. Persistir. Persistir. E a atividade física é exatamente igual. E assim, você estava falando que as pessoas não praticam atividade física, eu volto a dizer, a gente é totalmente adaptável, o corpo humano é totalmente adaptável. Se você pegar uma pessoa sedentária, ela não quer fazer atividade física, mas se você tirar a atividade física de alguém que treina, você vai ter uma pessoa com quadro de ansiedade, com quadro de depressão, com quadro de estresse elevado, porque você tirou dela um potencial hormonal de ação, endorfina, serotonina, que não deixava que esse outro quadro prevalecesse. Sim. Mas agora, perante a falta de atividade, você tem um novo quadro. Então, eu digo sempre isso. A pessoa que às vezes é sedentária não entende por que você gosta de atividade física. E eu falo, cara, se você tirar isso de mim, eu vou ficar louco. E até critica muitas vezes, né? Lá, o cara não sai da academia, né? O cara só pensa em academia, né? Mas é porque a gente foca muito em estética. Sim. Porque a pessoa, às vezes, vê o resultado de praticar isso todos os dias e deve pensar que você só pensa nisso. Sim. E sendo que você faz isso porque você precisa controlar até os seus próprios impulsos naturais, que é o estresse, o nervoso. Então, você vê que as pessoas ainda não conseguiram separar ainda a prática da atividade física de qualidade de vida, que é o que deve ser olhado. O holofote tem que estar em cima disso. Exatamente. Os benefícios estéticos são óbvios. Fez musculação, vai aumentar um pouco o braço, você vai ter um pouco... O seu físico vai ser um pouco melhor desenvolvido. Se você faz corrida, você vai ter um preparo cardiovascular melhor, porém, sua forma física vai ser um pouco mais ectomorfa, mais magro. Enfim, acho que... Isso aí. Então, Paulo, o Marcelo faz maratona, o Marcelo faz karatê, você só fica pescando lá com o molinete, então você... Exatamente, Não, mas na verdade, assim, eu comecei a correr, corro um pouquinho e tal, mas não tô no nível ali, não. Viu? O Cavazana animou quando falou que não precisa ser necessariamente academia, porque ele tinha que pagar a academia, entendeu? Então agora ele animou, né? Não, mas eu já me arrisquei algumas coisas, fiz uma São Silvestre, né? Quase morri no final, mas eu fiz uma São Silvestre, minha esposa corre pra caramba também. É isso aí, tem que fazer. Eu não quero ganhar a São Silvestre, eu quero só tentar concluir uma São Silvestre, é isso. Continuar com saúde. Exatamente. É isso aí. Pode falar. Só para deixar aproveitar o gancho, todo mundo que está escutando o podcast, eu estou falando aqui
do estudante que quer começar a fazer atividade física, eu estou falando da caminhada, da corrida, do ciclismo. Porém, tudo isso também tem colaterais graves quando são feitos nesse nível de São Silvestre, de corridas mais longas. Então, você precisa de um fortalecimento. Então, a academia é indispensável quando você pensa nesse nível de performar. Quando você pensa em uma corrida, se é ciclista, se você é corredor de maratona ou meia maratona, a musculação, aí ela se torna uma chave, digamos, obrigatória para o seu bem-estar e a qualidade articular e de vida sua. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Zão, acho que nós estamos chegando ao nosso final do episódio, um excelente episódio, como a gente já imaginava também, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento e pela importância do tema, né? Então, aí, para encerrar, eu sempre peço para os nossos convidados, se você quiser olhar para aquela câmera lá e passar um recado aí para a molecada, para tirar eles do sofá aí e mostrar para eles a importância dessa atividade esportiva para o processo de educação dele e, mais do que isso, para a vida. Para a vida. Pra Dá uma chacoalhada, né? É assim, né? Eu acho que eu estou falando com múltiplas pessoas, né? Com várias situações diferentes hoje, sociais, pessoais, que tem desde o que pode só estudar e tem um tempo todo para estar dedicando ao estudo, até a pessoa que trabalha o dia todo e está também na batalha aí pelos estudos, né? Por concursos, enfim. Independe de quem eu esteja falando agora, vocês têm que começar a fazer atividade física, porque isso vai ajudar vocês nesse processo. A atividade física vai melhorar a capacidade neural, vai melhorar o fluxo cerebral que vai ajudar vocês a concentrar e a guardar mais do que vocês estão estudando, vai melhorar a parte postural de vocês. Não estou falando de estética. E, além disso, vai combater outros males, que para a sua longevidade e saúde vai ser excelente. Eu queria agradecer aqui. Eu acho que a gente falar da importância da atividade física é legal, é bacana, mas como é que eu posso dizer? Tem que fazer. Chover no molhado, né? Tem que fazer. Não adianta. Tem que fazer. Tem que fazer pelo menos 3 vezes na semana. Eu acho que para você que está trabalhando e estudando, tenta se organizar ao final de semana, tenta fazer atividade física. Se vira. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Ruzão. E aí, então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal, pessoal. Fiquem com a gente aí nos próximos episódios. Obrigado, Ruzão, aí pela participação. Tá bom? Eu que agradeço. Valeu. Valeu.